Olá, tudo bem? Bom, eu fiquei pensando bastante durante esses dias e me veio à cabeça trazer algumas dicas importantíssimas para você que trabalha com empresas, com empreendedores, ou para você que é o empreendedor, o empresário, independente do porte da sua empresa. Eu não sou coach, eu não sou consultor, eu sou apenas um advogado especializado em direito do trabalho que foca não somente nas questões jurídicas de cada empresa, mas também na eficiência, na vitalidade do negócio de cada empreendedor. O que eu quero te trazer? Muito se fala nas alterações de normas trabalhistas mediante MP 927, 936, 944, 945, enfim. São várias as novas normas legislativas que o governo federal tem apresentado para a sociedade que modificam direitos trabalhistas. Eu não estou aqui para te falar o que elas rezam, o que elas dizem. Isso daí você vai achar conteúdo de monte nas redes sociais, na internet. Eu quero te trazer algo diferente. Eu quero te trazer dicas de como você, aplicando essas novas normas na sua empresa, no seu negócio, você vai conseguir manter o seu funcionário, o seu empregado, os seus colaboradores engajados naquele propósito. Bom, você tem várias possibilidades dentro dessas normas de aplicação de férias antecipadas, feriados, redução da jornada de trabalho com salário proporcional, suspensão do contrato de trabalho. Essas informações você já sabe. Se não sabe, você tem onde procurar. Inclusive eu, advogado trabalhista que sou, tenho vários artigos já publicados no nosso site. O que eu quero te trazer aqui? A partir do momento em que você suspende o contrato de trabalho dos seus colaboradores, você já parou para pensar que esses colaboradores poderão perder o foco da atividade empresária? Você já parou para pensar que o psicológico desses trabalhadores, desses colaboradores, ficarão abalados com essa situação, tanto quanto você está agora? Por isso que eu quero te trazer aqui alguns insights que eu tive em relação a isso e que podem ser vitais para a continuidade do seu negócio, sendo ele pequeno, médio ou grande, independente da área. Pensando nisso, qual que é a minha primeira dica para você? Mantenha o seu funcionário, o seu colaborador motivado. Não é novidade para ninguém, nem para você e nem para os seus colaboradores, que um empregado desmotivado, ele não vai produzir aquilo que o seu negócio precisa. E, consequentemente, a diminuição dos seus lucros vai acontecer fatalmente, tá? O que eu te sugiro? Dentre as normas que você pretender ou já tiver inserido dentro da sua empresa, sendo ela a suspensão, sendo a redução da jornada, fatalmente esses colaboradores ficarão isolados de quarentena e terão aí um tempo ocioso, né, sem muita atividade. A gente sabe que a maioria acaba não se prestando às atividades para estar movimentando a cabeça, para estar aprendendo, enfim. Não pense no que eu vou te falar agora como um gasto, pense como um investimento. Veja a possibilidade, por exemplo, de prestar um curso, de doar um curso de capacitação para esses funcionários, para eles fazerem de forma online, de forma externa. Ofereça, por exemplo, um consultor de atividade funcional, um aulão, junta todo mundo ali numa live, por exemplo, e proporcione para eles 2 vezes por semana, por exemplo, um aulão de funcional. Isso serve também para uma profissional de psicologia, para você tentar manter o psicológico desses colaboradores tranquilo, para quando tudo isso voltar ao normal, tudo isso acabar, a sua empresa voltar a respirar, esses funcionários estejam plenamente capacitados psicologicamente e fisicamente também, para estar cumprindo com as suas obrigações, cumprindo com as suas funcionalidades dentro do seu negócio. Eu tenho certeza absoluta que isso pode ser vital para a continuidade da sua atividade empresária. Pô, Rodrigo, mas você está me falando para gastar no momento em que eu quero poupar? Se eu estou suspendendo é porque eu estou sem condição? Calma. Veja bem, nós estamos falando aqui de um investimento, às vezes muito pequeno, pelo efeito que esse investimento pode te trazer lá na frente. Pode ser que essa pandemia, que esse isolamento ou que essas
questões de segurança sanitária durem pouco tempo, mas pode ser que elas se estendam. Como a gente está nesse momento de incerteza, é interessante que você cuide da questão psicológica e da questão social dos seus colaboradores. Um colaborador desmotivado, um colaborador sem a devida atenção do seu empregador, isso pode te gerar consequências tanto funcionais como financeiras. É uma sugestão, é uma dica que eu te trago, você pode ou não optar por ela, tá? É que isso acaba às vezes não sendo tão amplamente divulgado como deveria. Uma outra questão que eu tenho visto bastante aí nas redes sociais, nós temos sido procurados por alguns funcionários de empresas, enfim. A partir do momento que você adotar uma política jurídica dentro dessas novas normas que saíram, seja transparente com o seu funcionário, documente isso para ele, mostre para ele qual que é a atitude que você está tomando para que isso não gere um desconforto entre você, empresário, empreendedor, e o seu colaborador. É primordial que você tenha essa relação de transparência com o seu colaborador para que isso não te cause um desconforto, uma situação desconfortável futuramente. O funcionário, o colaborador, que ele sabe o que está acontecendo na vida funcional dele, traz alento, traz tranquilidade para que ele aguarde todo esse momento complicado passar e voltar depois a trabalhar de forma plena. Leve isso em consideração. E uma terceira dica é: a partir do momento que você resolver instituir alguma dessas regras, siga-as rigorosamente. Se reduziu a jornada e o salário, siga essa jornada direitinho, não faça horas extras com esse funcionário, não burle a lei com essas novas regras, porque isso pode te trazer prejuízo, tanto prejuízos administrativos de entes públicos, de autuação, de denúncia, como também esse desconforto que eu venho te falando em relação ao funcionário. Isso não é bom nesse momento. Preserve a saúde mental dos seus funcionários, preserve a saúde física deles. Isso é muito importante. Veja, essas dicas que eu estou te dando são pequenas dicas que às vezes você pode parar e pensar e falar assim: pô, Rodrigo, você está viajando, né? A gente está no momento aqui de economia e você está querendo fazer com que eu gaste. Veja só. Eu, como advogado trabalhista e na vivência que eu tive na Justiça do Trabalho, eu pude perceber que não basta você, empresário, estar alicerçado, estar revestido de boas iniciativas jurídicas. É fundamental que você também insira na sua empresa boas iniciativas sociais, que você cuide da saúde mental e da saúde física dos seus colaboradores. O passivo trabalhista, as demandas trabalhistas, muitas delas vêm carregadas de questões emocionais. E isso é fundamental que você entenda, que você, empresário empreendedor, entenda para que o seu negócio não tenha prejuízo, não tenha consequências, reflexos de uma pandemia que ninguém desejou. Então, além de advogado trabalhista que sou, eu penso não somente nos fins jurídicos, mas também na efetividade do seu negócio, e a sua satisfação como empresário, como empreendedor, é a satisfação de uma boa orientação, de um bom advogado, de um bom especialista. É por isso que eu venho te dizer isso. Eu poderia ficar aqui muito mais tempo te passando entre vários insights que eu tive, mas por enquanto eu acho que o mais fundamental é você pensar com essa cabeça, pensando no futuro e não somente no agora, tá bom? Um forte abraço para você e até breve.